E aí tudo a gente acaba pensando, por exemplo, em esquerda e direita. Tudo se resume a isso, esquerda ou direita, tanto na macroestrutura política como na microestrutura, o que não é bem assim, né? Quando se coloca na realidade, às vezes a gente pensa as coisas um pouco diferente daquilo. Por exemplo, a gente só poderia falar até um pouco mesmo, quando determinados políticos pensam em política de Estado, né? E política de governo, né? Que há uma diferença nesse tipo de pensar, nesse tipo de colocar isso em prática de fato, né? No Brasil se pensa muito em política de governo, né? Que cada governo que sucede um governo anterior sucede para negar tudo que o governo anterior fez. Verdade. Isso é uma prova de fraqueza de nossas instituições, em primeiro lugar. Até porque é muita insegurança jurídica no Brasil. Você tem uma lei que regra determinada conduta pública de um administrador público em um determinado momento, e essa lei no ano seguinte é mudada, é alterada. É só observarmos o que acontece em cada processo eleitoral. Para cada processo eleitoral existe um elemento legislativo distinto, né? A própria lei da ficha limpa, por exemplo, foi relativizada recentemente, né? E muitos que deveriam estar enquadrados na lei não estão mais. É verdade. Mesmo tendo cometido as condutas, né, vetadas pela lei. Professor João Júnior, em meio a tantas crises, falamos muito de crise, falamos muito dessa questão que o brasileiro vive, sentimento de desesperança. O brasileiro, ele tem que estar de fato, né, como a gente só ouve falar nos malefícios da política, naquilo que é negativo. Há uma esperança a longo prazo para o brasileiro? Olha, eu sou sempre otimista, né? Eu acredito que temos todo um edifício civilizatório construído, não só no Brasil, mas no Ocidente como um todo, e que esse edifício civilizatório, racional, democrático, republicano, e quando eu falo republicano aqui, não estou me referindo a um sistema de governo, não. Estou me referindo a um sentimento, né? Um sentimento que, por exemplo, me permite dizer que países monarquistas, como é o caso da Suécia, como é o caso da Inglaterra, né, como é o caso da Dinamarca, são mais republicanos do que muitos países republicanos, do que o Brasil, por exemplo. Sim. Né? Então, pensa a república como sentimento, né? O sentimento de valorização da coisa pública. Então, isso o Ocidente nos ensinou. E foi um processo muito, mas muito doloroso. Foi preciso muito sangue, muito suor, muita lágrima para chegarmos até esse modelo de governo, que é um modelo, como dizia Winston Churchill, né? Que é uma pessoa que eu acredito ter sido o maior líder político do século XX. Um dos maiores estadistas da história. Sim. Com certeza. E ele dizia o seguinte, que a democracia é a pior forma de governo, né? Salvo todas as outras. Resguardar todas as outras. Sim. Né? Então, eu acredito sim que é no debate, né? É na participação, e podemos até questionar a forma como se participa, mas participar é importante, né? Que a gente pode construir um modelo de república que seja condizente com aquilo que nós brasileiros merecemos, de fato. É verdade. Aí eu sou até citou um político mesmo, questão da participação. Se não fosse o Winston Churchill, tenho certeza o nazismo teria ganhado. Teria. Porque a gente fala tanto da União Soviética, dos Estados Unidos, mas se o nazismo passa da França para a Inglaterra, acabou. Foi ele o grande articulador da resistência mesmo. Primeiro resistir sozinho, durante 2 anos. Foi aí que eu achei que ele, de fato, teve cunho. Foi nesse momento. Exatamente. Ele poderia ter feito um acordo com os alemães. E não fez. Até porque o Era Estado... mais cômodo para ele. Por isso permanecido no poder, né? Apoiado pelos alemães. Como na França, o Marechal Pétain ficou no regime de Vichy, né? Mas não quis. Não faça acordo com canalhas. Foi o que ele disse. E até mesmo os Estados Unidos já estava praticamente se jogando ao nazismo. Se a gente puxasse para o Brasil estava da mesma forma. Então ali, pro Churchill, tudo colaborava ao contrário daquilo que ele estava pensando, daquilo que ele estava imaginando. Então eu vejo muito
se colocando outros heróis até para minimizar o efeito, ou melhor, o feito do Winston Churchill. E para mim é uma coisa que bate assim no meu coração, porque para mim o eixo ele só ganhou mesmo por conta do Winston Churchill. Com certeza. E aí, em seguida, Churchill, infelizmente, perde as eleições na Inglaterra, né? Volta depois, né? Mas ele perde as eleições imediatamente posteriores à Segunda Guerra Mundial, né? E aí, alguns dizem, bom, mas é porque o povo inglês talvez tenha sentido que a hora do Churchill tinha passado. Que ele era um importante líder para a resistência, mas para a reconstrução era preciso um trabalhista. Sim. Né? Mas o próprio Churchill depois vai se redimir, ele vai retornar. Né? É um personagem fantástico, né? Verdade.